Como a psicologia analítica interpretaria Looper 2012? Tramas arquetípicas do destino, da sombra e da ruptura temporal. A história de Joe se apresenta como um confronto radical com sua própria sombra, personificada pela versão futura de si mesmo, ou de Joe. O enredo transforma o tempo em metáfora da circularidade psíquica, um sujeito que tenta escapar de seu próprio destino, mas cujo inconsciente retorna insistente, empurrando-o para revisitar o que negou. O vínculo entre presente e futuro opera como espelho arquetípico, expondo o conflito essencial entre o desejo de autopreservação e a necessidade de integração de conteúdos reprimidos. Ao colocar Joe diante de Old Joe, o filme rompe com a noção linear de identidade e introduz o dilema junguiano. A individuação só acontece quando o ego aceita o que teme se tornar. Old Joe carrega a marca dos traumas não elaborados, das feridas afetivas e do ressentimento acumulado, elementos que sinalizam a não integração da sombra, que retorna com força destrutiva e compulsão trágica. Joe, por sua vez, representa o self ainda em gestação, tentando manter uma vida controlada sem tocar o núcleo simbólico do próprio sofrimento. Os cenários reforçam o conflito interno. Cidades degravadas, galpões industriais e campos abertos criam uma paisagem psíquica de transição, onde o caos urbano simboliza o inconsciente coletivo saturado de violência e desorientação. A trilha sonora minimalista e os figurinos de tons frios intensificam a sensação de limiar, de existência prestes a colapsar. Sarah e sua fazenda surgem como contraponto, espaço da ânima restauradora, do cuidado e do potencial de reconciliação. No terceiro milênio, Looper dialoga profundamente com a sensação contemporânea de ruptura com a própria biografia. Como se cada sujeito enfrentasse versões passadas e futuras de si, exigindo integração psíquica. Os paradoxos temporais representam a fragmentação de identidade, enquanto a relação entre Joe e Old Joe se torna a alegoria da luta moderna entre autocontrole narcisista e transformação interior. A narrativa envia um chamado silencioso à consciência coletiva, para reconhecer o perigo da repetição traumática quando a sombra não é arquetípico e tensões do self. Os ambientes narrativos revelam dinâmicas simbólicas entre sombra, self e ânima. O ambiente urbano onde os loopers atuam é um território onde a sombra domina, alimentado pela violência e pela alienação. A fazenda de Sarah funciona como um campo simbólico do self, no qual Joe experimenta pela primeira vez a possibilidade de reconstruir um caminho interior. Sid, com seu poder descontrolado, encarna o inconsciente coletivo em estado bruto, um arquétipo de potência primordial que ainda precisa ser moldado pela relação humana. Joe personifica o herói em busca da própria totalidade, embora inicialmente movido pela sobrevivência e pelo vício de repetição. Old Joe assume o arquétipo da sombra plena, experiente, traumatizada e dominada por impulsos destrutivos. Sarah se aproxima do arquétipo da grande mãe transformadora, guiando e abrigando. Sid se posiciona como o arquétipo da criança divina, portadora de um poder que pode curar ou destruir, dependendo da qualidade da relação que o sacrifício final, como integração do self. A trajetória de Joe conduz à descoberta de que sua individuação depende de romper o ciclo traumático corporificado por Old Joe. Seu gesto final não é autodestrutivo, mas integrativo. Ele dissolve a sombra ao recusar perpetuar a cadeia de violência que o formou. No instante em que compreende que será ele o gerador do trauma de Sid, Joe escolhe interromper o destino e assume uma consciência ampliada, oferecendo-se como ponte para que o self floresça em Sid e Sarah. Esse desfecho dialoga com a experiência contemporânea de perceber que certas dinâmicas transgeracionais só se quebram quando alguém escolhe agir a partir de uma consciência nova. Joe, ao abrir mão de sua própria continuidade, traduz o gesto de ruptura que tantos sujeitos do terceiro milênio buscam. Interromper padrões que atravessam famílias, sistemas e épocas. Assim, Looper nos lembra que interromper a violência
é muitas vezes o único caminho para que o futuro possa existir com dignidade, e que a verdadeira liberdade nasce quando ousamos enfrentar o que tememos em nós mesmos.